É o Dia da Consciência Negra. O Bom Dia Ceará mostra então a história de um herói nacional que não é reconhecido pela história oficial. A história dele mudou parte da história do país. Vamos falar de João Cândido Felisberto e a revolta da Chibata. A repórter Letícia Amaral foi conversar com os dois cearenses que contam esse momento de uma forma bem original. Foram 2 anos de pesquisas. O escritor cearense Olinto Gadelha e o desenhista Emetério mergulharam na história de um negro no comando de uma revolução, João Cândido Felisberto e a revolta da Chibata. O João Cândido, como personagem real, a vida dele correu uma espécie de arco que é uma saga. É como se fosse uma saga de tragédia grega. Ele tem uma ascensão, um evento que o define e uma queda bem trágica. A história é contada no formato de quadrinhos, especialidade de Emetério. O ano era 1910, quando militares da Marinha do Brasil se rebelaram contra castigos físicos que eram impostos como punição. Unidos no motim no Rio de Janeiro, mais de 2.000 marinheiros ameaçaram bombardear a cidade. Nas lições escolares, o marinheiro João Cândido Felisberto nem sempre tem sua importância histórica reconhecida. Os autores o apresentam como um verdadeiro herói nacional. Um herói romântico, negro, pobre, filho de uma escrava e um marujo, numa época em que soldados rasos eram considerados escravos. Ele se tornou o primeiro negro da história a comandar uma esquadra militar. A coragem, a ousadia dos marinheiros em se expor um problema que havia. Ninguém sabia que havia castigo físico na Marinha. Para pôr um fim na revolta, o governo do presidente Marechal Hermes da Fonseca declarou que aceitava as exigências dos amotinados. Os marinheiros entregaram as embarcações, mas as promessas não foram cumpridas. Centenas de militares foram mortos. João Cândido, o almirante negro, sobreviveu e virou referência na luta racial. Ele comandou uma frota numa época em que nenhum homem negro no mundo jamais havia sido capitão de um navio. Ele comandou em uma frota inteira e comandou com destreza. Então, na sociedade, ele mudou certos conceitos. As pessoas passaram a dizer, ei, quer dizer, o homem negro pode sim. Que tem por monumento as pedras pisadas no cais. 22 de novembro de 1910. Eclode a revolta da Chibata. Há exatos 100 anos, uma rajada de tiros cortou o silêncio das tranquilas águas da Guanabara. O encouraçado Minas Gerais tornava-se palco de uma revolta de marinheiros de baixa patente contra o sistema opressivo e violento da Marinha do Brasil. Os principais objetivos desse levante, que ficou conhecido como Revolta da Chibata, eram acabar com os castigos físicos aos quais os marinheiros eram constantemente submetidos, melhorar as condições de alimentação e colocar em prática a lei de ajuste de horários, já aprovada pelo Congresso. O estopim para a importante revolta foi a execução da punição de 250 chibatadas ao cabo Marcelino Rodrigues, condenado por ferir um marinheiro a bordo do Minas Gerais a caminho da Guanabara. Programada para o dia 15 de novembro, a revolta implodiu no dia 22, passado uma semana de chuva. Nesse dia, um grupo liderado pelo cabo João Cândido tomou o controle do navio, matou o comandante e mais 3 resistentes ao movimento. Como o levante estava sendo planejado pelos sindicalistas desde 1908, rapidamente, o Minas Gerais conseguiu o apoio dos navios Bahia, São Paulo e Deodoro, forçando o presidente a encontrar uma forma de negociar o não bombardeio da capital pelos potentes canhões da Marinha de Guerra, apontados para ela pelos revoltosos. O que mais surpreendeu o governo foi a exímia habilidade dos marinheiros de operar os navios tomados, de modo que não precisassem dos oficiais superiores. No dia 26, Hermes da Fonseca, no poder desde o início daquele mês apenas, anuncia trégua. Promete aos marujos o fim dos castigos físicos e também a anistia desejada. Após entregue às armas, os membros do movimento foram traídos pelo governante, que logo passou a expulsar os marinheiros ex-revoltosos das Forças Armadas. Não tardou para que a traição deflagrasse outro levante, em dezembro daquele ano, na Ilha das Cobras. Como a rebelião não obteve grande apoio da classe,
o governo reprimiu com violência a tentativa de protesto, causando massacre. Vários rebeldes foram presos. 2 anos depois, os marinheiros que conseguiram sobreviver a torturas da cadeia foram absorvidos pelo governo, que também declarou o fim das punições físicas em alto mar, assim como aprovou melhorias para a classe trabalhadora. João Cândido, o grande idealizador do processo, conseguiu anistia e viveu até 1969, morrendo anônimo e pobre como carregador de peixe no centro do Rio. Nesse ano, em comemoração ao centenário da revolta, a estátua de mais de 2 metros de altura do Almirante Negro foi recuperada e instalada novamente na Praça 15, de frente para as águas mansas da Bahia, onde tudo começou. A revolta da Chibata, eu vou falar em termos formais, foi uma revolta legítima contra uma prática de castigo corporal que era uma excrescência no próprio regime constitucional, então, vigente. Era uma ilegalidade. Em termos de cidadania, não é? Contra a ilegalidade, o cidadão tem o direito, pode, precisa se manifestar, se revoltar, lutar. Não é? E foi isso que aconteceu, de forma bem resumida. Em 64 ele se uniu com aquele movimento dos marinheiros. Ele teve lá no Sindicato Metalúrgico, no momento eu não estava em casa, eu não participei. Quando o Exército cercou lá o Sindicato Metalúrgico, e ele falou uma frase para o marinheiro: meus filhos, revolta se faz no mar, não na terra. É marinheiro experiente. O marinheiro nunca abandonou a Baía de Guanabara, onde viveu as glórias de almirante, a humilhação de um marginal, e morreu como vendedor de peixes nas pedras pisadas do cais. Ele trabalhou ali no Interpor de Pesca, nós estamos ali em frente, por 40 anos, porque não teve mais espaço na Marinha e tinha de ter um meio para sustentar a família. Então, o navio de Minas Gerais estava já como para ser vendido, ferro velho, e ele pegou um caico, acompanhado pelo jornalista Aô Ribeiro, e chegou lá, acariciou, deu um beijo no casco do navio, e ali saiu as lágrimas dele. Deve ser considerado um herói nacional. Isso independe da minha vontade. É um processo que está acontecendo de forma crescente. De herói, ele está se transformando, inclusive, num mito. Não é? Isso é um mito, e num mito positivo. O governo não atacou mesmo por negligência. Por negligência e por covardia. O governo teve poderes para atacar, que os oficiais, a oficialidade dispunha da teoria, não é? E os marinheiros puramente da prática e da boa vontade. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante